Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tenho uma história para vocês. E hoje, pessoal, nós vamos para a nossa aula de número 7 e vamos falar sobre a honestidade e a mentira, tá bom? Pessoal, o nosso texto base hoje está lá em Efésios 4, 25 e vamos ler somente a primeira parte desse versículo, tá bom? Que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. E é isso, pessoal, que vocês possam ter uma ótima aula. E vamos para a nossa aula. Pessoal, as pequenas mentiras fazem muita diferença, não é mesmo? E isso me faz lembrar da história da semana passada. E vocês poderiam me falar um pouco sobre os personagens principais? Para aqueles que estão acompanhando as nossas aulas, deixa aqui nos comentários quais foram os principais personagens da aula passada. Mas antes de continuar a contar a história, pessoal, eu quero falar para vocês sobre outro personagem de que eu não falei na semana passada. O seu nome é. Deixe-me ver. Vamos abrir nossas Bíblias e ler em 2 Reis 5:2. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Puxa, a Bíblia não fala o nome dessa menina. Eu acho que é até por isso que eu não estava me lembrando. Mas na Bíblia conta a grande diferença que ela fez na vida do comandante Naamã. Vamos rever a história. Naamã era comandante de um grande exército, e suas tropas invadiram as terras do povo de Deus. O Senhor permitiu que seu povo fosse derrotado, e por isso várias cidades foram destruídas e várias pessoas foram levadas como escravos. Naamã era o responsável pela grande vitória que, apesar de ser tão forte e famoso, não podia esconder a sua tristeza pela sua terrível doença, a lepra. E aqui, pessoal, vemos esta menina que foi separada de seus pais, familiares e amigos e foi obrigada a viver numa terra estranha, com linguagens e costumes totalmente diferentes dos seus, na casa do comandante Naamã, o mesmo comandante que liderou a guerra, a qual seu povo perdeu. Essa menina tinha tudo para ter muita raiva em seu coração. Ela podia odiar Naamã e toda a sua família. Mas, pessoal, não foi assim que ela agiu. Seu coração conhecia a Deus, seu coração conhecia o amor do Senhor. E ao ver seu patrão tão doente, ela resolveu ajudar. Ela sabia de uma verdade que não poderia ficar só para ela. Ela sabia de uma verdade que não poderia ficar somente com ela escondida. Por isso, procurou a sua patroa para contar-lhe. E vamos ler lá em 2 Reis 5:3 o que ela disse. Disse a ela sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. A menina sabia que em sua terra havia um profeta. Esse profeta, amigo de Deus, que poderia salvar a vida de Naamã e curá-lo da sua doença. E pessoal, é incrível como a esposa de Naamã acreditou na simples escrava. Acreditou no que essa escrava contou. Mas pessoal, e se fosse uma serva resmungona e chata, que só fala mentiras, que só fica a reclamar? Ai, na minha terra, ai, eu vim como escrava, ai, eu queria voltar. Pessoal, vocês acham que a patroa iria ouvi-la? Eu creio que não. Mas, pessoal, essa menina era diferente. Ela tinha resposta e não se calou. Essa menina, pessoal, tinha o amor de Deus. Essa menina tinha Deus em seu coração. E bom, pessoal, o restante da história vocês já sabem, né? Naamã foi para a terra, conversou com o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes, ele resmungou, mas foi, mergulhou, foi curado, voltou com os presentes. Aí o profeta recusou, aí o servo pegou, foi atrás do profeta, contou uma mentira para poder pegar ouro, poder pegar algumas roupas. Mas onde foi mesmo que eu parei? Isso mesmo, Gease. Gease voltou para sua casa e guardou bem guardadinho sua nova fortuna e foi para a casa de Eliseu, o profeta.
Quando o profeta viu seu empregado, ele perguntou: aonde você foi? Em Gease. E pessoal, na verdade, Eliseu ele já sabia de tudo o que havia acontecido, pois Deus havia revelado a ele. Mas o profeta deu a chance a seu empregado de lhe contar a verdade, mas não adiantou. E Gease mentiu mais uma vez, porque ele já havia mentido para Naamã. Eu não fugi para lugar nenhum. Eu estava aqui o tempo todo. Daí, pessoal, Eliseu, que não é bobo e já sabia do que havia acontecido, disse que já sabia de tudo e que ele agiu de maneira totalmente errada. E por isso, a doença de Naamã, a lepra, passaria para ele. Que terrível! Pessoal, Geazi agora era um homem leproso. Mas também, né, foi mentir, foi ser ganancioso, foi querer as riquezas, foi fazer aquilo que não era da vontade do Senhor. Foi pro consumismo, né? E pessoal, qual que é a diferença entre esses dois personagens? De um lado, Geazi, e do outro lado, uma serva. Qual é a diferença entre esses dois? De um lado, uma menina que poderia ter tanta raiva no seu coração que seria capaz de odiar, mentir e enganar. Uma menina que estava longe de sua casa, separada de sua família, mas que se manteve fiel e honesta. Do outro lado, vemos um homem que sobreviveu à guerra, que não foi levado como escravo e ainda convivia diariamente com o verdadeiro profeta de Deus. E pessoal, quantos milagres Geazi já não havia presenciado, hein? E mesmo assim, seu coração era enganoso e mentiroso. E vocês podem pensar assim: ainda bem que Deus não dá mais doenças para quem mente, então vou mentir um pouquinho. Mas pessoal, a questão é que quando mentimos, sentimos outra doença, não no corpo, mas na nossa consciência. É o pecado. Quando começamos a mentir, temos a tendência de fazer outras vezes. Daí a segunda mentira é sempre mais fácil de contar do que a primeira. E isso, pessoal, é uma tragédia. E pessoal, se vocês estivessem nesse instante passando por uma situação na qual não sabem se deve ou não falar a verdade sobre alguma coisa, eu peço para que vocês pensem o seguinte: será que Deus abençoará o meu engano, a minha mentira? E pessoal, certamente que não. E pessoal, vale a pena fazer o que não tem a bênção nem a aprovação de Deus? No início pode até parecer que vale a pena, mas depois virá o sabor amargo da mentira, da vergonha e a tristeza do pecado. Pessoal, agora vamos ver o exemplo de Jesus em Isaías 53:9. Vamos ler juntos? E diz o seguinte: designaram-lhe a sepultura, como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Pessoal, Jesus era completamente honesto. Jesus ele não usava trapaças, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. E nós, se estivéssemos nos caminhos de Deus, será que também não poderia haver mentira em nossa boca? Vejam o que diz Efésios 4:25, que diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E pessoal, Deus se aborrece da mentira. Ele não gosta nem um pouco dela. E sabe por quê? Porque o Senhor não mente, pessoal. Ele sempre fala a verdade. Mas nós, pessoal, somos bem diferentes de Deus, infelizmente. Então, como faremos para não ser desonestos, hein, pessoal? E a resposta é apenas saber utilizar um cinto. Isso mesmo, um cinto. Pessoal, para estarmos preparados para uma caminhada com Deus, fazendo a sua vontade, precisamos usar o cinto da verdade. Vamos ler em Efésios 6,14 e entender um pouco mais disso.
Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. O cinto para um soldado romano amparava e protegia o seu abdômen. Prendia sua túnica e sustentava sua espada. Ele sustentava e segurava a roupa do guerreiro. Também a verdade deve sustentar as nossas palavras. Ele sustentava e segurava a roupa do guerreiro. Também a verdade deve sustentar as nossas palavras. Deve estar em nós para não enganarmos as pessoas e assim cumpramos os mandamentos de Jesus, que diz que nós devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Vamos ter um tempo de oração, pessoal. É possível que vocês se lembrem de alguns momentos em que mentiram para não levar uma bronca, para não receber um castigo, para ser mais populares entre os colegas, para acertar numa questão da prova, não é mesmo? Eu não sei se isso aconteceu e nem por que aconteceu, mas Deus sabe, pessoal. E tem mais, Deus diz em sua palavra que se nós arrependermos, Ele nos perdoa. Vocês querem experimentar o perdão de Deus? Vamos falar com Ele, vamos pedir perdão por aquilo que fazemos, pelos nossos pecados, pelas mentiras que cometemos. Tá bom, pessoal? Também vamos procurar, como eu disse, usar o cinto, a palavra da verdade, tá bom? E lendo mais uma vez lá em Efésios 6,14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Que nós possamos nos revestir com a vontade, amar o nosso próximo como a nós mesmos e não mais falar mentiras, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês e que nós possamos ter uma ótima semana na presença dele, tá bom? Pai, muito obrigado, Deus, pela manhã de domingo, muito obrigado pelo nosso dia, pela nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, fraquezas. Perdão, Pai, porque muitas vezes nós mentimos para nos fazermos nos sentir melhor do que os outros, ou às vezes para nos sair bem de alguma coisa, nos livrar de uma bronca. Te peço para que o Senhor nos ajude, Pai, para que o Senhor nos limpe, nos purifique, lave o nosso coração. Que nós não falemos a mentira, Pai, mas sim sempre a verdade, sempre palavras boas, Pai, agradáveis. Guarda as nossas vidas, nos leve para a Tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E é no Teu nome, Pai, que nós oramos, pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Que vocês tenham uma ótima semana, tá bom? Tchau!